Tá todo mundo falando por aí que o Tesouro Direto nunca pagou títulos tão atrativos como agora, como por exemplo IPCA+. E isso é verdade. Agora, no cenário em que o índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, no final de agosto de 2024, atinge o seu maior pico da série histórica, fica aquela pergunta: o que será dos títulos da renda fixa, como Tesouro Direto? E, além disso, nós temos uma mudança significativa no cenário da economia para 2025, a troca do presidente do Banco Central. Como que tudo isso vai influenciar a sua decisão pelos investimentos? Se esse assunto lhe interessa e faz sentido, nesse vídeo nós vamos falar sobre oportunidades. Para a gente começar, a gente precisa entender a relação que existe entre a Bolsa de Valores e os títulos do Tesouro Direto. Primeira questão, que a Bolsa de Valores trata-se da renda variável, ou seja, o crescimento, o rendimento dos papéis não depende necessariamente da inflação e da taxa de juros, e sim depende exclusivamente da capacidade, do resultado das empresas em que a gente investe o nosso dinheiro e compra as ações. E se a gente olhar para esse gráfico que está aparecendo aqui na tela, a gente pode observar um resultado dos últimos 5 anos da Bolsa de Valores. E a gente pode ver aqui, por exemplo, em 2020, logo depois da pandemia, a gente teve uma forte queda da Bolsa de Valores e depois ela começa a retomar, porém, existem as variações. E nós chegamos agora, em agosto de 2024, depois de um movimento de forte queda da Bolsa de Valores, nós chegamos a índices novamente históricos, você pode ver, conforme essa linha que se apresenta aqui na tela, dos últimos 5 anos, você pode ver que foi o maior nível que a B3 atingiu. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ele demonstra o déficit fiscal, quer dizer que ele está, obviamente, no negativo, né? Ele está abaixo de zero, aqui a gente pode ver o zero, e ele está em 2023 batendo menos 8,9, né? Então ele está numa tendência de crescimento negativo, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada, né? Assim, todos os anos, eu trouxe uma linha do tempo aqui desde 2021 até 2023, todos os anos o governo sempre gastou mais do que arrecada. Então, a isso se dá o nome de déficit fiscal. Então, quando as despesas são maiores do que as receitas do governo federal, que na verdade as receitas nada mais são do que as arrecadações. Agora a gente pode ver que houve um aumento de gasto aí em 2015, 14, 15, 16 começou a diminuir, né? Aqui nós tivemos aquele evento do impeachment, por exemplo, e depois de 2020 o gasto foi muito maior também por conta da pandemia. Depois começou a se colocar nos trilhos, porém, novamente nós temos aí um gasto maior, 2023, assim 2024 também está apontando para isso, um gasto maior do que o governo arrecada. Então isso o mercado financeiro não gosta. E quando o mercado financeiro não gosta, ele retira o dinheiro, ele vai embora. Ele não investe nas empresas, porque não há condições econômicas para as empresas se desenvolverem. Então, logo, isso afeta o indicador do Ibovespa. Logo, o indicador do Ibovespa cai. Mas o que isso tem a ver agora com os títulos do Tesouro Direto, com as taxas que o Tesouro Direto está pagando? A gente tem que imaginar que uma das salas é a Bolsa de Valores e a outra sala são os títulos do Tesouro Direto, a renda fixa. Quando as pessoas são desestimuladas a investir nas empresas através da Bolsa de Valores, elas retiram o seu dinheiro e investem nos títulos do Tesouro Direto, por exemplo, da renda fixa. Quando que isso acontece? Quando existe um aumento da inflação e o endividamento do governo faz a inflação aumentar, e automaticamente existe o aumento da taxa de juros, torna os títulos do Tesouro Direto mais atrativos.
Porém, eu quero que você compreenda aqui que existe outra relação, a relação de oferta e demanda. Quando pessoas investem na Bolsa de Valores porque ela está mais atrativa, existe menor procura pelos títulos do Tesouro Direto. Havendo menor procura pelos títulos do Tesouro Direto, os preços do Tesouro Direto diminuem e aumenta a taxa de rentabilidade, aumenta o rendimento. Por quê? Ele quer atrair pessoas que estão aqui na Bolsa de Valores. Quando a Bolsa de Valores dá ruim, que o Ibovespa cai, as pessoas daqui tendem a migrar para os títulos de renda fixa. E aí existe uma procura maior dos títulos do Tesouro Direto, o que faz automaticamente, pela lei da oferta e procura, os seus preços aumentarem. Aumentando o preço dos títulos do Tesouro Direto, diminui o seu rendimento. Então existe uma relação direta do índice da Bolsa de Valores com o preço e as taxas que o Tesouro Direto paga. Mas não é só o indicador do Ibovespa caindo que leva pessoas a colocar o seu dinheiro nos títulos do Tesouro Direto. Também os índices de inflação e taxa de juros são muito importantes nesse contexto. Como a gente tem esse gráfico mostrando aqui, que é o indicador da taxa de inflação, que é o aumento do preço das coisas, aqui nós também temos lá desde 2020, vejo que 2021, 2022 isso aumentou significativamente, depois a taxa de inflação começa a cair, e lembrando sempre que a queda da taxa de inflação não é a diminuição do preço das coisas, é apenas o aumento mais devagar, só que a partir de junho de 2023, a bichinha começa a subir de novo, até setembro de 2023, dá uma pequena tendência de queda aqui, para o final do ano de 2023, início de 2024, só que desde abril de 2024, ela não para de crescer todos os meses. Então, a inflação aumentando, existe uma tendência maior das pessoas irem para os títulos do Tesouro Direto, principalmente no IPCA, mas buscando se proteger dos fenômenos da inflação. E não somente a inflação, a taxa de juros também é outro indicador importante. A gente tem aqui a demonstração de como essa curva de juros aumentou a partir de 2021 para conter a inflação, e ela começou a cair aí no finalzinho de 2023, acompanhando a queda da inflação. Porém, como a inflação começa a reverter a partir de abril de 2024, nós temos novamente uma taxa de juros que está estagnada, travada em 10,5%, que a expectativa do mercado era que a taxa de juros estabilizasse em 9% no final de 2024, que não se confirmou em função do aumento da taxa de inflação. Agora, o que dizem as projeções? Eu sempre falo que o bom investidor ele está olhando para o futuro e nunca para o passado. E alicerçado, obviamente, em indicadores, né, dados e fatos. Então, nós temos aqui a última projeção do relatório Focus, do Banco Central, que apresenta uma inflação com tendência de baixa, previsão fechar em 2024 com 4,26 e 2025 caindo para 3,92. Quando a gente tem ainda inflação com tendência de alta no restante dos meses de 2024, isso é atrativo para os títulos do Tesouro Direto, uma vez que, por exemplo, o IPCA+, está alicerçado no indicador de inflação. Porém, olhando para 2025, nós temos uma projeção de queda dessa inflação para 3,92%. É claro que isso também não é uma queda absurda para a gente sair por aí comprando título Tesouro Direto de maneira desenfreada. Ao mesmo tempo que a previsão da taxa Selic para 2024 é fechar em 10,50 e 2025 a previsão é para fechar em 10% ao ano a taxa de juros e a taxa Selic. Então nós temos aqui dois cenários. Um cenário positivo, favorável, que pode olhar para a inflação e dizer que ela vai cair mais, e com isso a taxa de juros vai cair mais, inclusive, do que 10%. E claro que isso fará, se esse cenário se concretizar, os títulos do Tesouro Direto perdem força, acabam tendo menor procura,
e com isso o preço dos títulos vai cair e as suas taxas aumentam. E também existe uma outra linha que diz assim, não, esses indicadores são manipulados pelo governo e não vai acontecer dessa maneira, ainda a inflação vai continuar alta, taxa de juros também, e aí automaticamente os títulos do Tesouro Direto continuam com uma boa procura e isso faz com que o preço dos títulos aumente e a taxa de retorno diminua. Agora, é claro que para 2025 nós temos um cenário totalmente diferente, nós temos a troca do presidente do Banco Central, que atualmente é ocupado pelo Roberto Campos Neto e que fica até dezembro de 2024. E aí nós temos uma indicação já pelo atual presidente Lula de o futuro de um provável nome para ocupar o cargo da presidência do Banco Central. E é claro que a escolha, independente de quem for, não será feita de alguém que tem o comando, as diretrizes contrárias às diretrizes da linha do governo. E você lembra que o presidente Lula tem criticado desde o início do seu governo a atuação do atual presidente do Banco Central. Mas aí você pergunta, peraí, Eduardo, mas lá na época de 2021, então o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto lá que torna o Banco Central independente. E o que isso tem a ver com a indicação do novo presidente do Banco Central pelo atual presidente Lula? Existe um decreto, sim, é lei, que o Banco Central tem independência na questão quanto à exoneração. Então, uma vez empossado o novo presidente do Banco Central, cabe só ao Comitê Monetário Nacional e ao Senado Federal a sua exoneração. Não pode haver uma exoneração pelo presidente da República, assim como acontece, por exemplo, nas estatais como a Petrobras. Então, o presidente Lula vai ter que engolir o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, até dezembro de 2024, e o mercado vai ter que engolir, sim, a partir de 2025, aquele indicado pelo presidente Lula. E eu imagino que vem retaliação por aí. E o mandato do presidente do Banco Central é de 4 anos, que não coincidem com os mandatos dos presidentes da República e pode ser reconduzido ao cargo por decisão, então, do presidente da República. Então, você já sabe o que tem pela frente. Mas a sua indicação para 2025 vai causar mudanças, sem dúvida alguma, principalmente no indicador da taxa de juros, a taxa Selic. E isso afeta consideravelmente a procura pelos títulos do Tesouro Direto, especialmente Tesouro Selic e os pré-fixados. Se você está aqui comigo no vídeo, já deixe o seu like para saber que você passou por aqui e registrar a sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo sobre finanças e investimentos que eu trago aqui toda semana. E se você gosta dos títulos do Tesouro Direto e quer saber mais sobre esses investimentos, eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo sobre uma playlist que está aqui no canal com vários vídeos, um verdadeiro curso gratuito para você maratonar e aprender sobre Tesouro Direto. Todos os segredos revelados, Tesouro Direto sem mistérios. E você também pode acessar a playlist clicando no banner que está aparecendo aqui no centro da tela. Clica e nos vemos no próximo vídeo.